Bem-vindos ao Beautyverso, podcast de beleza e de negócios da beleza. Eu sou Diego Souza, o host do podcast, e estamos aqui com Antônia Helena Charão, nossa networker, Quem que a gente trouxe para esse episódio? Para o nosso 7º episódio já do podcast. 7 já, Diego? Já. Meu Deus, como o tempo passa quando a gente se diverte, não é mesmo? Verdade. Quem que a gente trouxe hoje? A gente precisou, devido aos pedidos, a necessidade identificada falar de saúde emocional. Legal. Muito importante, né? Muito importante, E principalmente depois desse momento que a gente está passando de pandemia. Convidamos hoje William Pietro, vou falar um pouquinho do currículo dele para vocês. William Pietro é formado em psicologia pela Universidade Estácio de Sá, atende crianças a partir de 10 anos, adolescentes e adultos e tem um acolhimento especial para o público LGBTQIA+. Atende presencialmente ou online e utiliza a terapia existencialista. William, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Estávamos ansiosos para trazer o William aqui, porque, William, me conta umas coisas do Diego. Podemos falar sobre tópicos da vida do Diego? Então, assim, por questão de ética, não posso falar, mas só posso dar um spoiler aí que eu faço terapia também uma vez por semana. Não que seja por motivo do Diego. Olha só, gente, o terapeuta precisa fazer terapia por causa do paciente, já pensou? Mas é comum, né? Os terapeutas fazem, comum, né? Precisam. Mas não por causa de mim, né, William? Por favor. Não, até já tô bem agora. Nós seres humanos também, dia a dia aí. Preciso. Até para quem não sabe, o William é o meu terapeuta. Quando iniciou a pandemia, foi onde eu comecei e busquei. E acho importante a gente falar quando a gente faz terapia também, porque existe ainda um grande tabu relacionado aos psicólogos, psiquiatras. No meu caso, muito relacionado à ansiedade, relacionado à pandemia, não necessariamente por causa do negócio. Claro que muitos empresários ficaram preocupados, mas o meu principal receio no começo era justamente com a própria doença, de pegar e de ficar internado, e aquelas notícias que a gente não tinha leitos disponíveis e tal. E depois, né, de iniciar o tratamento e principalmente trabalhar muito isso, que era o que eu fui procurar primeiro, eu percebi como isso me ajudou no meu crescimento pessoal e profissional e como isso realmente começou a melhorar a minha convivência com as pessoas, a qualidade de vida, a conviver e a lidar em sociedade, né? Então, hoje para a gente iniciar o assunto, William, eu percebi, e agora a gente percebe, que a gente está nessa fase que passamos aquele grande turbilhão da pandemia, né? Mas durante o processo, como que foi a procura? Tiveram muitas pessoas, assim como eu, que te buscaram por causa disso? Me conta um pouquinho sobre. Então, durante a pandemia teve bastante procura, né? Até pelo esse processo de lidar com o não poder sair, a ansiedade, o medo, por exemplo, eu preciso ir no mercado e eu tenho medo de sair, de colocar a mão, de pegar um produto, o medo, a ansiedade, e também pela uma questão do pânico. Fiquei nervoso agora. Não, fica tranquilo, é um bate-papo. É um bate-papo. Até eu lembro... Psicólogos ficam nervosos. Isso me conforta. Mas dentro desse bate-papo... Né? Não, querido, já vai. Continua. A gente tem que mostrar também para o público que o psicólogo é um ser humano, que tem a sua vulnerabilidade, que vulnerabilidade eu já aprendi que não significa fraqueza. Exato. E que fica nervoso também. Que conversar assim, sem câmera, é mais fácil. Quando tem uma câmera assim te filmando. Pera lá, também sou envergonhado. Viu? Mas eu acho muito importante expressar inclusive o seu nervosismo, porque é uma coisa que nós estávamos conversando aqui anterior. As pessoas acham que o psicólogo profissional que trabalha com as emoções,
ele é perfeito. É um super-homem. É um super-homem. Acham que não tem raiva, que não tem ansiedade, né? E que não é fica isso. nervoso diante de uma câmera. Sim, A gente precisa naturalizar que também tem os seus processos. Inclusive, você faz também acompanhamento terapêutico. Sim, mas isso é uma cobrança que tem sobre os profissionais da área da saúde mental, de que, por exemplo, tu é um psicólogo, tu é um psiquiatra, tu não pode ficar estressado, tu não pode ter emoções, tu não pode Sempre ficar calmo. nervoso. Ou, por exemplo, assim, quando você fica triste, mas como que tem um psicólogo triste? Isso é uma cobrança que tem em cima e é uma fala muito presente, assim, dos psicólogos, dos meus colegas de profissão, do quanto isso aparece, né? Inclusive, até no processo da pandemia, teve muitos psicólogos que adoeceram. Imagina. Então, não tira o fato de que somos seres humanos. E o próprio existencialismo, ele trabalha isso, sobre o processo de escolhas, consequências, angústias, o projeto de ser. O Legal. quanto isso engloba o autoconhecimento, ele é com todos nós. Exato. Não exclui o fato de que nós também passamos por esses processos. E a pandemia, ela trouxe isso, acentuou muito grande pra gente olhar pra nós. Legal. Isso é maravilhoso. Você mencionava sobre o fato que a gente lavava, né? As maçãs, caixinha de leite. Lavava até o ovo, gente. Jesus, Né? um por um. E a questão, por exemplo, é uma questão que a gente não sabia como pegava essa doença, tudo era muito novo. Eu tinha medo só de sair para fora de casa e só o ato de respirar, a gente achava que estava disseminado no ar. Então, 2 semanas às vezes, confinada, totalmente, porque não tinha... Eu fiquei também 2 semanas também, totalmente. Aquele primeiro momento, né, que teve o lockdown, que daí também ficamos em casa, assim, 2 semanas trancados. Fui no mercado morrendo de medo, com luva, tudo. E, claro, acho que justamente por não ser conhecido, acho que a gente precisou passar por isso. E, no primeiro momento, acho que todas as pessoas em todo o mundo pensaram, bom, é um momento para a gente desacelerar, para a gente se conectar mais e tal. Só que hoje, daí pulando, né, 2 anos à frente, até vou adiantar um pouco o assunto, mas eu tive visitando alguns salões essa semana, junto com o Davi, na região sul aqui de Santa Catarina, e todos os salões que a gente passou, acabou surgindo o assunto de como as pessoas hoje, nesse momento, né, estão mais irritadas, não têm paciência, querem tudo para ontem, meio que quase que uma sensação de tentar recuperar esse tempo perdido, parece que é alguma coisa nesse sentido. E a gente percebe o nível geral de ansiedade. Então, tu vai conversar com alguém ou vai falar de um projeto, olha, um projeto daqui a 1 ano. Não, quero para amanhã, quero para semana que vem, quero... Calma, não dá para ser assim, né? Essa, digamos, ansiedade generalizada pode ser um reflexo desse aprisionamento, desse afastamento da sociedade que a gente precisou passar, William? Sim, porque até pelo próprio, durante a pandemia, isolamento social, a própria mídia, o próprio meio político reforçava muito o medo. O medo ele foi muito presente. A gente era bombardeado de notícias o tempo inteiro, de quantas pessoas estavam falecendo, enfim, era muito bombardeado com isso. E isso para a saúde mental a gente sabe que não é nada benéfico, né? Imagina todo dia, né? Aquela ideia, nossa, tem tantos casos ativos, foram tantos mortos. Exatamente. E inclusive, eram poucos, assim, eu pela minha experiência, eu vi pouco, assim, vindo falar sobre informações básicas de como lidar com a saúde mental durante a pandemia, como lidar com a saúde física, o que você pode fazer, porque a gente vai pensar, com a pandemia, as academias fecharam, não podiam ir para academia, então pessoas que faziam exercício físico acabaram ficando sem fazer, ou faziam em casa, mas aquelas pessoas mais leigas. Né? Faltava essa informação. Tá tendo uma pandemia, a gente sabe, tem pessoas falecendo, mas tem coisas que vocês podem fazer em casa. Ou cuidados básicos à saúde mental, você que não faz uma terapia, hoje é possível, é mais fácil o acesso de fazer terapia online, é possível. Exato, era uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. Que existia. Que era possível que fazer? Era possível. Eu já tinha passado
há uns 10, 12 anos atrás, quando eu tive também um momento de síndrome do pânico, eu tinha passado por terapia também. E eu pensava que só podia ser online, presencial. E nunca pensei que pudesse, até porque eu estava fazendo a analogia, o comparativo com a medicina, com o médico tradicional, digamos, que precisa da anamnese no consultório e tal. E aí eu percebi que, no caso da psicologia, como usa-se muitas conversas e tudo mais, dava para fazer online também. Mas mesmo assim eu preferia fazer presencial, eu acho que eu me conectava mais. Mas é uma preferência. Eu tenho certeza, acho que hoje tem pessoas que preferem fazer online, né, William? Sim. Tipo, acostumaram, né, com esse novo meio, né? Sim. Reuniões passaram a ser online. Online. Falando um pouquinho, acabei adiantando um pouquinho o assunto, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho. No caso, quando a gente fala de psicologia, existem várias, não sei se é essa expressão, mas várias vertentes, vários caminhos, várias abordagens que os psicólogos podem trabalhar, certo? A gente destacou aqui quando falou do teu currículo que você usa mais o existencialismo. Isso. Explica um pouquinho pra gente como que é essa abordagem, como que ela, nesses casos que a gente está falando, como que ela poderia ajudar, se é a mais interessante. Ser aplicada, né? O existencialismo de Sartre, ele aborda muito, né, uma questão do próprio ser, da própria existência, né? Trabalha ali o processo de escolha, consequências. A gente sabe que a gente faz escolhas o tempo inteiro. Eu estar aqui hoje é uma escolha minha. E se algo acontecer, é uma consequência da minha escolha de estar aqui, né? Por exemplo, eu vou usar o fato de que eu fiquei nervoso em frente de uma câmera. Foi uma escolha minha ter, né? Passar por isso, por um desafio. Né? Mas eu poderia muito bem dizer, mas foi porque ao botar alguma culpa em alguma coisa. A Antônia insistiu demais para que eu estivesse aqui. Poderia agir da má fé e colocar essa culpa em outra pessoa. E quando a gente age da má fé, a gente culpa o outro pela nossa escolha, a gente entra num processo de angústia. A gente não quer aceitar a consequência daquela escolha e entra no processo de angústia, sofrimento, e aonde a gente trabalha com o existencialismo. A gente não foca numa patologia em si. Que é muito... poderia, por exemplo, assim, uma pessoa que tem depressão. Ok, ela tem depressão, mas o que levou ela a ter depressão? O que nesse caminho? Ok, ela tem depressão, mas ela é alguém. Ela tem uma existência, ela tem gostos, ela tem sonhos, ela é um ser humano. Então a gente trabalha sobre isso, sobre o próprio projeto de ser, o que ela potencializar a existência dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, potencializar mesmo, né? Trazer um empoderamento mesmo da pessoa e que ela saiba que ela é responsável por aquilo que ela quer, as escolhas dela. É muito olhando assim, é a abordagem que, para mim, pro meu caminho, assim, né? É o próprio existencialismo de Sartre. E levando isso até mesmo quando fala assim, próprio LGBT, né? É uma abordagem assim que inclusive trazer um empoderamento. Ok, não tem nada de errado comigo, eu não sou errado, eu não tenho problema de ser assim, potencializar isso, processo de autoconhecimento, de autoaceitação. Então o existencialismo ele aborda mais essa questão mesmo, sabe? Legal. Deixa eu ver se eu entendi. Então eu me conheço para potencializar e isso reverbera como um todo na minha vida, inclusive minimizando ou sanando as possíveis patologias. Isso, é um processo de escolha mesmo, né? Tu pode ter ansiedade, mas o que te levou a ter ansiedade? Para mim trabalhar a ansiedade, eu preciso saber o que gerou ela, porque, ok, a ansiedade ela é só, por exemplo, assim, uma dor, né? Uma dor. É o sintoma. É um sintoma. Né? Uma dor que tu tem ali, o sintoma. Porque é mais fácil, no meio aí do senso comum, eu senti alguma coisa, eu senti um trêmulo, eu tô suando, é ansiedade. Tá, mas o que gerou? O que teve aquele momento que gerou aquilo ali? O que teve? Porque a sociedade, as pessoas, é muito mais fácil a gente invalidar a dor do outro do que a gente olhar e ter uma empatia. Aquela situação ali gerou aquela ansiedade dela. Eu vou tentar entendê-la e não julgá-la. Eu sinto pela minha percepção que a gente tem muito desumanizado as pessoas. É claro que aqui a gente não entra no julgamento dos fatos, se isso é bom ou é ruim a ação dela, mas a gente só olha a camada. A gente não tem esse olhar de entender, bom,
isso daqui ela fez. Mas o que está por trás disso? E isso não quer dizer justificar, como na expressão que está muito na moda, é o passar o pano, né? Mas entender que a condição humana, ela tem as fragilidades e que é uma consequência da tua construção desde pequeno, da sua história, né? Então, é um grande emaranhado, e eu até falava com o William antes de a gente começar a gravação do podcast, é que o problema é muito mais profundo, porque as pessoas não se dão conta que é um problema. Exatamente. É muito mais fácil olhar para começam a perceber, mas não querem encarar. Dá trabalho. Dá trabalho, exatamente. Dói. Eu também passei Antes de ficar bom, fica ruim. Fica muito ruim. Eu também passei por um processo terapêutico por 7 anos, graças a Deus. Gente, é horrível tirar a poeira debaixo do tapete. E você encarar as coisas de fato como elas são. Então, aí vai uma pergunta. Você acha que por as pessoas terem a percepção de dar trabalho, eu não quero sofrer muito mais do que eu já estou sofrendo, eu não quero nem mexer nisso, deixa como tá? Você sente isso dentro da tua prática terapêutica? E a questão do tapete, eu até trago isso com os meus pacientes, né? Ele não contou nada, eu juro, tá? Tu tá com uma sala suja, tem um tapete ali, tu vai varrendo e botando toda a sujeira pra baixo do tapete, ok, vai chegar uma hora que essa sujeira vai sair tudo fora. Explodir. E vai. Assim são nossas emoções, a gente vai guardando e guardando, me chateei com aquilo, não falei aquilo ali na hora, não externizei. Mas aí que entra uma outra questão. Por exemplo, contei pra ti uma situação que eu tô passando. Ok. E aí tu olha muito com o eu. Eu faria assim, eu faria de outro jeito, com a tua percepção do eu, né? E aí dá lugar pra quê? Pra invalidar. Ou dá lugar pra o quê? Mas tem pessoas lá no hospital com câncer que estão piores do que você. Gente. As dores, sempre acham uma dor pior do que a tua e voltam no que? Invalidando a sua dor. Como se a nossa dor fosse muito pequena Exatamente. ou insignificante em relação ao que as outras pessoas estão passando ou sofrendo, né? Exatamente, porque daí o que acontece? E voltando naquilo que tu perguntou, isso gera o quê? O medo. O medo da pessoa externizar, o medo de chegar, olha, eu tô assim, queria um conselho, queria que tu me ajudasse. Por quê? Porque a gente já entra naquele próprio padrão da sociedade, o que ela reforça, romantizam o fato de ser forte o tempo inteiro. Entra, na verdade, numa positividade tóxica. E principalmente os homens, né? Exatamente. Principalmente os homens não podem sofrer, não podem chorar, não podem ter um momento de fraqueza. Expor uma vulnerabilidade. E esse negócio de positividade tóxica, gente, realmente é um Good negócio... vibes. Aquela pessoa que é muito good vibes e tal. Eu acho, ok, a gente precisa sim ser otimista, a gente sim tem que estimular, ajudar as pessoas, enfim. Mas, cara... Às vezes, deixa eu curtir minha bad ali, deixa eu ficar triste um pouquinho. Pode falar. Porque isso faz bem. Pode palavrão nesse podcast? Pode. Eu tô na merda. Deixa eu reconhecer que eu não tô bem. É como se uma situação, um exemplo hipotético. Poxa, deu alguma coisa errada no trabalho, ou alguma negociação não deu certo. Pô, deixa eu curtir esse luto, Essa entre aspas. facinha, Deixa sabe? eu ficar... Eu acho isso, eu posso estar enganado, mas eu acho que faz parte do processo de aprendizado ou de lidar com as emoções, né, William? Tipo, a pessoa precisa passar com ele. Agora, se ela sempre... Não posso ficar ruim, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre feliz. Cara, eu acordo de mau humor. Depois das 10 da manhã, eu tomo uma xícara de café, eu vou ficando um pouquinho mais feliz. Exatamente. E não significa que eu estou depressivo, significa que eu acordei, estou processando, minha alma está fazendo o download, deixa eu quietinho por enquanto, e daqui a pouco eu vou estar bem de novo. Então não significa porque às vezes acorda assim, nossa, não, deixa. E tem aquele povo que acorda super feliz, bom dia, feliz, não sei Bom dia, sol. bom dia, sol, bom dia, estrela. Vamos bater palmas pro sol. Eu acho que não precisa tanto, né? Porque entrando nessa questão, as pessoas, elas, quando entram na positividade tóxica, como tu falou, o otimismo, a gente tem que ser otimista, né? Tem pessoas que são, tem pessoas que não são, enfim. Mas a própria indústria digital hoje em dia também, aqueles feeds que a gente vê, seja positivo, acorde sorrindo, que é errado, aí você esquece de se permitir. E eu trabalho muito isso no processo, se permita sentir. Como que você vai
aprender a lidar com uma dor se você bloqueia ela. Aham. Claro, a gente tem que olhar, não vai se permitir sentir todo dia, não vai entrar num sofrimento. Não é uma regra. Mas aí que entra o processo mesmo de angústia que a gente trabalha no existencialismo, né? Te permita sentir. Sentindo, você vai aprender a lidar com ele. Você vai identificar o que você está sentindo. Você vai entrar num processo de autoconhecimento. Você vai se entender. Aonde você cria ferramentas para aprender a lidar com aquilo. Aquele Porque momento. você pode fazer terapia, por exemplo. A gente estava até conversando antes aqui de começar o podcast. Porque você, durante o processo terapêutico, você cria ferramentas, você vai buscar, por exemplo, eu tenho uma ansiedade. Eu vou querer aprender a lidar com a ansiedade, eu vou entender o que gerou a minha ansiedade, e você vai, com o tempo, lidando com aquilo. Porque vai chegar um momento que você mesmo se dá alta, olha, eu já estou conseguindo lidar com a minha ansiedade, porque é no seu dia a dia que você vai criar esse processo mesmo todo de lidar com tem um aquilo. mecanismo de lidar com as contrariedades. E tem uma coisa que eu sempre gosto de... A tua área eu acho fascinante. Ela é brilhante. E é uma coisa que a gente tem que ter consciência. A vida, até o momento em que a gente finda esse ciclo, morre, a gente vai ter problema. Vai. E não vai ser pouco. E não vai ser pouco. Então, eu sempre comparo como uma montanha russa, né? Um dia você tá em alta, outro dia você tá em baixa. E eu sinto que tem uma venda muito forte que é errado. Você se sentir triste, que é errado você se sentir angustiado, que a todo momento você tem que consertar esse sentimento. E eu acho que é muito a proporção de exceção e regra. Não existe assim uma pessoa totalmente feliz, assim como pessoas totalmente tristes. Eu acho que é a nossa condição humana de ter essas variáveis ao longo desse ciclo. E é importante a gente, complementando, é importante a gente ter esses outros sentimentos. Por exemplo, se eu for uma pessoa totalmente, pegar um outro sentimento aqui, sem medo, não tenho medo de nada. Eu vou cair de uma escada, eu vou me machucar. Fazer coisas imprudentes, se eu não tenho a ansiedade, talvez a ansiedade, claro, falando de uma ansiedade positiva, que eu quero dizer o seguinte, a ansiedade vai fazer eu me preparar para uma situação que pode acontecer. Barriga, né? O friozinho na barriga pode me fazer pensar em um ou mais cenários. Então, se a gente poxa, o ser humano evoluiu por muitos anos. Se esse sentimento e se essa coisa existe, é porque tem utilidade. Nos prepara, nos protege. Agora, voltando, a gente só vê coisa boa e positiva e a vida maravilhosa de todo mundo nas redes sociais. E isso que é um pouco o complexo. Claro, ninguém vai postar um momento que está na bad, mas a gente, como espectador, tem que entender que aquela pessoa tem sim os seus momentos de não estar tão bem, né? Ela só não precisa realmente documentar, a gente não precisa externar e mostrar para todo mundo. Mas aquele feed, aquela vida maravilhosa e perfeita, tenham certezas, tem altos e baixos também, né? Sim. Então, a gente precisa entender, né, profissionais, principalmente profissionais da beleza que trabalham muito com isso, trabalham com pessoas que cuidam da imagem e eles mesmos precisam projetar a sua imagem como profissionais. É legal a gente mostrar o nosso dia a dia, não precisa, obviamente, a gente mostrar toda essa intimidade, toda essa intimidade o dia que a gente não tá bem, mas as pessoas acabam entendendo, de repente, aquele profissional que posta, sei lá, 10 stories por dia, aquele dia ele postou nenhum. Poxa, talvez aquele dia é o dia que ele não tá tão bem. Que não foi tão legal. E aí eu tenho uma pergunta com esse cenário. Período pandêmico, nós ficamos isolados e impulsionamos muito o nosso digital. Eu, por exemplo, fui uma profissional que comecei na pandemia. Recursos bem simples, mas eu comecei. Você acha que, como a gente ficou muito atrelado ao digital, era a nossa janela para o mundo, a gente projetou uma vida muito perfeita olhando a vida alheia através das redes sociais? Isso potencializou a nossa ansiedade no teu ponto de vista? Sim, porque entra aquela cobrança, vamos dar... Isso aparece bastante no processo terapêutico, né? Por exemplo, assim, tu vê ali um perfil de um personal trainer, uma pessoa mesmo que nem é personal, mas que faz ali academia, que tem um corpo sarado, aparenta ter uma vida perfeita, porque na verdade ali acaba sendo uma indústria também. A pessoa, o que tu vê é o que a pessoa quer te passar.
Mas como o Diego falou, por trás daquilo ali tem uma pessoa que tem dificuldade, tem, né, a vida Tem dela. seus medos, suas angústias, né? Só que a pessoa que tá vendo aquilo, ela começa o quê? Eu tenho minhas gordurinhas, não consigo emagrecer, porque pra mim ser feliz igual ela, eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que fazer uma plástica, eu tenho que ter uma vida perfeita, eu não sou feliz na minha profissão, eu tenho que viver daquilo. Vem muitos porquês na própria vida da pessoa se comparando com aquilo que ela vê, como se aquilo ali fosse o melhor, como se aquilo ali fosse o ser feliz, como um padrão mesmo. Um padrão a ser seguido. Exatamente. Daí a pessoa começa o quê? Entrar na tentativa. Só que às vezes ela não gosta de fazer uma academia. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer academia. Eu odeio. Queria registrar isso aqui, tá? Eu não tenho paciência pra ficar todo dia pra academia. Eu gosto, mas eu só não gosto de ir. Eu também posso ter um clone, deixar ele ir lá depois. Eu pago pra ele. Eu achava que funcionava só pagar, mas não tá funcionando. Não, tem que ir. é daquele que faz o plano anual. Tem que ir. É? Sério? Não, fiquei achei que sabendo há era pouco só tempo. um momentinho lá pra Mas cada dia. não funciona, não dá certo. Né? Então, mas aí a pessoa começa, ela não tem vontade de ir, não tem paciência pra ir. E começa a se culpar, porque eu sou o erro, eu não presto. A palavra da moda, eu procrastino. Tô me procrastinando ali, me sabotando, e vem muito. Ou no fim é aquela coisa, não vou por causa de, ou por causa do outro, né? Tipo, não vou porque o meu marido não me motiva. Cara, é tu que tem que se motivar, tu que tem que estar afim, filho. né? Então, e aí é aquela coisa, de ficar culpando o outro, de ficar culpando outras coisas, né? Por não ir, né? Eu tenho uma regra. Eu comecei trabalhando em rede social em 2020, então era o meu único recurso, porque eu estava isolada, comecei com lives. Só que eu queria mostrar uma vida real, mas eu não queria me expor. Então eu criei uma regra. Né? Eu criei uma regra. Explica como é que tu fez isso. Eu nunca contava sobre algo que não tivesse uma casquinha de ferida feita. Porque quando a gente vai com um problema que está acontecendo naquele momento, qualquer pessoa que numa rede social que venha te colocar alguma coisa vai doer. Então, eu comecei a relatar ali as minhas dificuldades, mas assim, estavam previamente cicatrizadas. Entendi. Para depois eu trazer essa questão, porque como o próprio William, você estavam pontuando, a gente projeta coisas muito perfeitas. E dentro da minha área de empreendedorismo, só o que deu certo. É o case que já explodiu. E o empreendedor de início? Que consome 450 mil cursos, principalmente em época de pandemia. E quem inicia. Então, eu fiz meio que um diário de bordo, mas assim, não com problema no auge. Era algo que eu já tinha ali uma prévia solução. Então, quando eu fali, eu fiz uma série só falando sobre a minha falência, mas eu já tinha passado. Eu já tinha passado, já estava direcionado. Porque eu acho, e eu gostaria do seu ponto de vista, quando a gente humaniza, principalmente no período pandêmico que a gente ficou no digital, quando a gente humaniza e que as pessoas se identificam dizendo, putz, eu também passo por isso, a gente também contribui de uma forma em que ela se veja como um ser humano e não como alguém que tem que estar 1,70 m, que não é o meu caso, magra, né? A gente ajuda nesse processo de dizer, nós somos seres humanos, tu vê uma contribuição. Você mostra uma outra realidade, você mostra que você é uma pessoa. Usando o exemplo aqui que as pessoas vão ver no início, fiquei nervoso. Mostrei que também sou um psicólogo e também sou um ser humano. Sim. Fiquei com vergonha. Então, o que tu traz é que tu mostrou que tu teve uma dificuldade, uma dor, um problema, mas tu trouxe uma solução. Tu trouxe que é possível aquilo ali ser resolvido, tu mostrou possibilidades e que tu sobreviveu. Né? E que problemas vêm, mas tem soluções para aquilo, não invalidou, né? Por mais que tenha sofrido, por mais que tenha tido a dor, mas tu não invalidou. Tu tentou achar uma solução. Sim. Como tu mencionou, tu já fez 7 anos de terapia, tu sabe como que funciona um processo terapêutico, a importância de um processo. Então, essa realidade, ainda assim, infelizmente, as pessoas que trazem a realidade da vida, a realidade, né, vamos usar as redes sociais,
ainda assim, às vezes, não são tão vistas como aquelas pessoas ainda que trazem aquela realidade de uma vida que às vezes não é aquilo, na grande maioria das vezes. Ainda assim é que eles fazem mais sucesso. Por quê? Porque aquilo é o que o próprio ser humano projeta. Ele pode ter tudo, mas ele sempre vai ter, mas a minha vida não tem aquilo. Ou, por exemplo, eu posso ter o corpo perfeito, mas eu não tenho o marido perfeito na visão daquele casal ali. E falando, de novo, né, acho que a gente vai falar algumas vezes disso, falando de novo de positividade tóxica e tudo mais. Até essa semana eu estava conversando com uma cliente, né, explicando um pouco mais o que ela passou. Algumas situações dentro do salão e justamente isso. Poxa, ela por ser a dona do salão, ser uma profissional de sucesso, que sempre com a agenda cheia, ela começou a sentir alguns momentos que, poxa, eu não tô tão legal, mas ela não era validada por isso. Dizia, não, mas olha só, tu tem sucesso, tu tem isso, tu tem aquilo. E depois começou a ter pequenos problemas no salão. Poxa, todo dia, todo trabalho a gente tem algum problema. E aí, do nada, ela queria buscar, às vezes, um caminho mais fácil. O primeiro pensamento dela foi assim, vou pedir um remédio. Do tipo assim, vou no psiquiatra e vou pedir um remédio. E até a gente conversando, comentei com ela, não, quem sabe, isso tu precisa, de repente, tratar numa terapia, conversar com um psicólogo. Mas era aquela coisa, poxa, já estou alguns dias sem dormir, eu estou cansada, quero uma solução rápida. O que não é bem assim, né, William? Tipo, como que... É perigoso a gente buscar o caminho, um atalho. E às vezes não só... Tudo bem, um psiquiatra, óbvio, é um profissional formado que vai sim dar um direcionamento correto para essa situação dela, seja ansiedade, seja insônia. Mas às vezes até uma busca errada, né? De algum profissional que talvez não seja habilitado para falar isso, justamente com aquela ânsia de resolver rápido alguma coisa, né? É perigoso isso? Sim, porque, por exemplo, quando a pessoa tem uma ansiedade, vamos dizer assim, ela quer curar a ansiedade dela, ela quer pra ontem, né? Ela pensa o quê? Vou fazer terapia? Na grande maioria das vezes, vou ter que ficar um tempão na terapia, às vezes leiga, porque não conhece como é que é um processo terapêutico, mas vamos dizer, eu tô lá na internet, tô lá nas redes sociais, e de repente apareceu ali, a ansiedade, eu curo essa ansiedade em uma semana. Vai lá, paga, por quê? Porque ela falou que vai curar a dor dela. É de senso comum que... Exatamente, o senso comum. Só que a gente sabe que lidar com o ser humano não é assim, né? Tem todo um processo para entender o que gerou a tua ansiedade, para aí sim trabalhar contigo, para você conseguir lidar com ela. Porque a gente sabe que a ansiedade hoje ela é o mal do século. Sim. É meio difícil você não encontrar uma pessoa que tenha disso. ansiedade, ainda mais com essa pandemia. A gente viu quanto ela está presente, uma ansiedade. Então, em uma semana, né, prometem isso. Não consegue resolver. Exatamente. Não consegue. E trazendo isso para os profissionais da beleza, para o salão de beleza, cabeleireiros, a gente sabe que é uma profissão muito bonita, né? Infelizmente não tenho muito cabelo. Tem umas coisas muito legais, mas é uma profissão muito bonita. Só que... Existe uma cobrança Exatamente. por resultado, né? Tipo, olha, principalmente expectativa, né? Olha, quero ter o meu cabelo igual o da Antônia, por exemplo. Poxa, meu cabelo é curto. O cabelo dela tem uma ondulação natural, meu cabelo é liso. Própria. É diferente. Então, assim, os profissionais sofrem bastante com isso, e principalmente aquelas pessoas que têm um perfil próximo ao meu, que hoje, felizmente, a terapia já me ajudou a ajustar isso, de sempre querer agradar a qualquer custo. Exato. Então, olha, seu cabelo tem uma limitação, ou a gente não consegue chegar nessa cor porque seu cabelo é muito escuro, ou de repente o formato do seu rosto não é igual dessa modelo que você está trazendo como referência. Então, hoje existe essa cobrança e dá para perceber que alguns colegas têm essa ansiedade, porque, claro, a gente sempre vai querer atender aquele pedido do cliente, né? Mas em alguns momentos essa cliente não consegue entender que aquilo é uma limitação do formato do rosto dela, do formato do cabelo, e às vezes joga pro profissional, então é tu que não sabe fazer. Isso gera uma ansiedade. Uma ansiedade, né? Sim, até porque, por exemplo, assim, a preocupação do que a pessoa vai falar,
de que ela vai sair falando. A síndrome do impostor, poxa, então realmente não sou capaz, né? E aí começa a se questionar, será que eu sou um bom profissional? Será que eu não sou? E eu costumo dizer na terapia para os meus pacientes, quando trazem essa questão da preocupação, que nem Deus, Jesus agrada a todo mundo. Exato. Quem somos nós para agradar a todos? Vai ter uma pessoa que não vai gostar da gente porque a gente é mais comunicativo ou menos comunicativo. Teve um episódio que a gente falou dos haters, né? Então, Exatamente. a gente vai ter, não eu já tenho sucesso, é inevitável. Um Quando a gente começa realmente a crescer, a aparecer, a se destacar, se não me falha a memória, tem uma frase, acho que do Cortella, falando alguma coisa no sentido assim: o mais esperto é o preguiçoso, porque ele não é o preguiçoso, é o... Faz sentido se for preguiçoso. Não, seria alguma coisa assim, o mais esperto é o preguiçoso, que sempre diz que não dá, que é difícil e tal, para não fazer nada. Porque, tipo, ele diz, não tem solução, então não vou fazer nada porque não tem solução. E tem solução. E a gente precisa realmente sair de uma zona de conforto, sair de um momento de inércia para poder criar movimento. E hoje, esses dias eu recebi eu vou externizar para vocês. Esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa que falou para outra pessoa que falou para outra pessoa. O famoso telefone sem fio. E aí a pessoa assim, quanto tempo já existe a SC Beauty? Vai fazer 5 anos agora, né? Tá. Quem que é o dono? É aquele menino lá, o Diego e tal. Quem que é o sócio dele? Quem que investiu o dinheiro? Quem banca? Não, foi ele que fez, que desenvolveu a empresa e tal. Não pode. Mas como que ele conseguiu? Tipo, querendo Exatamente. assim, por ela talvez não conseguir, trazendo uma invalidação que hoje, se de repente eu estivesse num momento mais sensível, me deixaria mal, de repente. Fragilizado. Mas é a pessoa querendo invalidar porque talvez ela não teve a coragem, ou não fez o investimento, ou não sabe todas as outras coisas que eu tive que deixar de fazer para reinvestir tudo dentro da minha própria empresa, para hoje a gente conseguir ter essa sede, ter esse movimento que a gente faz hoje. E eu sou uma pessoa que sempre fui inquieta no sentido de querer fazer coisas novas, querer trazer coisas novas. Então eu estou sempre buscando alguma coisa, e isso, de novo, né? Se eu tivesse num momento sensível, de repente como aquela minha cliente que compartilhou comigo aquele episódio estava, eu ia de repente iniciar ali um processo de ficar triste, depressivo e tal, começar a me invalidar também, dizer, nossa, realmente eu não sou capaz. Eu não sou merecedor, eu tive sorte. Eu ainda até brincava com o Diego hoje, e o William, que eu falei assim, vou falar, tá, amigo? Ele chegou 00:30 e pouca de visita em cliente e tá cedinho. Eu falei, vamos dizer que você daqui a pouco tá com sorte, hein? E é comum as pessoas... Deus corre, né? Quem vê o glamour não vê os corre. Então ontem cheguei em casa super tarde, nem jantei, fui direto, tomei banho, fui dormir. Hoje acordei cedo, a gente estava aqui organizando tudo. E realmente... as pessoas hoje estão nos assistindo ou nos ouvindo, mas tem todo um processo que acontece atrás. Tem uma equipe, tem pessoas que estão envolvidas nisso. Então, tu invalidar o processo do coleguinha está mostrando que talvez é você que está precisando de uma terapia para poder se aceitar, para poder se entender. Isso me dá até vontade de perguntar para o William, porque assim, é de senso comum, acho que vai ser uma palavra bem recorrente aqui pra gente hoje, que esses espaços de beleza, de salão, muitas vezes são confundidos como espaço de desabafar, de você tem uma intimidade muito forte com um profissional e você ali abrir a sua vida. Isso nós mulheres somos expert. Com todo o respeito e amorosamente falando, a gente tem essa abertura de falar. Só que não é um ambiente preparado e seguro para isso. Qual é o perigo, por exemplo, William, de eu abrir coisas muito delicadas da minha vida num ambiente assim, não ter o retorno que eu desejo, ou criar problemas? Como que isso pode potencializar a minha ansiedade, a minha percepção sobre mim? Como que é perigoso também a gente
saber demais em ambientes que não são seguros para isso? Na verdade, acontece em qualquer situação que a pessoa, ela vê uma pessoa que ela pode conversar, que ela pode se abrir, na verdade, elas só querem externizar, né? Por isso que nos salões de belezas, assim, o que eu vejo nessa questão é que é um trabalho mais exaustivo, é cansativo, porque a pessoa tem que trabalhar bastante, às vezes ela trabalha direto, o final de semana dela, o sábado dela, às vezes ela tem que estar trabalhando, mas às vezes ela tinha vontade de estar com a família, de estar curtindo. É cansativo. Por isso que eu vou trazer isso junto com a própria psicologia. Os psicólogos fazem terapia. Por quê? Porque eles lidam com pessoas, mas eles também são pessoas. Assim, imagina para um profissional da área da beleza, um cabeleireiro que não tem esse preparo de saúde mental, não fazem terapia, mas são vistos como o famoso psicólogo daquela cliente. Que então, e começa a trazer. A pessoa vai absorvendo, ouvindo, e a pessoa às vezes até se cobra de que eu tenho que dar uma solução para aquela cliente. Porque ela confia no meu trabalho. Se ela teve confiança de abrir algo tão íntimo, tão pessoal, eu tenho que dar retorno. Exatamente. E aí o que? A cliente, não a paciente, a cliente vai ver o quê? Vai ser criada uma expectativa. A cliente sai bem, leve, e às vezes o profissional se sente pesado. Às vezes você sai com umas mechas maravilhosas, mas você deixou o profissional exaurido com a carga emocional que você trouxe. Exatamente. E por isso da importância de fazer terapia, por isso eu digo, façam terapia. Aí é aquela que abre o negócio, né? Porque assim, eu sou criativa. E a possibilidade... Vamos ver um negócio, Diego? Bora. O que você acha, William? Queremos a sua opinião sobre. Como profissional, especialista, eu sempre vi como interessante os espaços multidisciplinares. Ou seja, onde a gente traz... diversas, cada um com a sua especialidade, um não interferindo no outro. Vamos ver um negócio de um salão de beleza que oferte também uma salinha ali específica para psicologia. Olha, tem demanda? Não tem, William? O que você acha? Na verdade, o laboratório já vira um divã. Eu fiz o profissional. Quando eu lavo o cabelo, o psicólogo tá do lado. Fale mais sobre isso. Não, você tá fazendo ali a unha, tá ali a manicure, fazendo uma hidratação e tá o psicólogo ali. Claro, dada a brincadeira, mas assim, hoje eu vejo que a gente precisa cada vez mais popularizar a questão de saúde mental. Eu, infelizmente, perdi pessoas muito próximas devido a doenças emocionais. E hoje eu vejo o quão a gente precisa de uma linguagem acessível e que a pessoa entenda que é valor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais o quanto a nossa emoção reverbera também na nossa saúde física. Sim. A gente está adoecendo pelas nossas emoções. É possível afirmar isso, William? Sim, porque o que acontece? Se tu cair aqui agora, machucar o teu braço, tu vai no hospital e vai botar uma tala, um gesso e vai tá de boa. Vai voltar ao normal, vai ficar tudo ok. Mais fácil de se resolver. A tua saúde mental, vamos dizer, quando tu tem uma ansiedade. Tua emoção não tá lidando bem com as tuas emoções, tem ansiedade. Mas tu não procura uma ajuda. Tu não faz um acompanhamento, tu não tenta lidar com aquilo ali, entender o que tu tá sentindo. A ideia dessa ansiedade pode vir uma crise de pânico. E aí a tua ansiedade mental tá ali dizendo, ó, o que começa a acontecer? Tu não consegue dormir à noite. Tem insônia, começa a prejudicar o teu sono, e ela tá te dando alerta. Não tem alguma coisa que tu precisa ver, alguma angústia ali que tu precisa dar um ok. Ela começa a te alertar. Daqui a pouco ela tá com uma gastrite nervosa, mais um sinalzinho, e vai dando. Até chega um momento que tu fica numa cama, tu não sente vontade de fazer mais nada, a angústia e o sofrimento ficam maiores, e ele começa a te dizer, tem alguma coisa, tu não consegue lidar com aquelas tuas emoções, e aonde tu chega no teu limite, e é aí que te dá eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Na verdade, é o aceitar. Porque entra naquilo que a gente estava conversando. Essa questão de olhar, eu não posso falhar, eu não posso
ser fraco, eu não posso ter problemas, eu preciso ser forte. Entra na questão da positividade tóxica, eu preciso ser assim, um senso comum cobra muito isso. Isso tem nos próprios salões. Eu preciso mostrar para minha cliente que eu sou... Que eu tô sempre bem. Isso, nas redes sociais, eu preciso estar sempre bem, eu tenho alinhada, uma vida perfeita, mostrar que eu tô sempre... Só que não é bem assim, né? Porque as pessoas te veem às vezes e imaginam uma questão toda, vamos dizer assim, as pessoas... Até sobre o que tu trouxe, Diego, as pessoas olham, imaginam, elas criam padrões estéticos, padrões para tais profissionais. Por exemplo, vamos dizer a psicologia. A pessoa, já teve paciente meu que eu achei que seria sério, aqueles que nem a gente vê nos filmes, mas é completamente diferente, eu deixo a pessoa à vontade, eu digo pra ela, ó, tu estás aqui, mas o fato de eu ser psicólogo não me faz diferente de você. Eu sou um ser humano, tenho as minhas questões pessoais também, claro, sobre ética não vou misturar com um profissional, ele é psicólogo, mas não me faz diferente, não quero que me veja como algo, uma pessoa... inacessível, exatamente, né? Difícil. Exatamente. E é isso que eu tento trazer. Hoje é possível fazer psicologia de outras formas. Tem acompanhamento terapêutico, porque a pessoa quando pensa em psicologia, pensa numa sala fechada, alguém que pode te atender de jaleco, né? Uma coisa mais hospital, um divã, uma sala marrom escura, né? Tipo... pesado, aquele ambiente pesado, né? E é possível fazer psicologia hoje de outras formas. Tem acompanhamento terapêutico, eu posso sentar contigo numa praça e fazer uma terapia contigo ali. E falando dessa popularização, né, de dar conhecimento para as pessoas que é possível fazer uma psicologia de um jeito diferente. O que você pensa sobre, por exemplo, os profissionais irem hoje usar dessas ferramentas digitais como Instagram, TikTok, para trazer esse conhecimento? Você acha válido do profissional fazer uso das mídias para trazer essas possibilidades para quem acompanha? Dentro do nosso conselho, né, de ética, enfim, da psicologia, a gente tem as nossas que a gente pode ou não fazer. Entendi. Né? Mas hoje, até a própria psicologia, antes da pandemia, para te fazer terapia online, ainda tem autorização. Hoje é mais fácil, é mais rápido com a pandemia, mas antes era um pouco mais difícil, né? Ter esse acesso, não tinha muito profissionais ali na área da atendimento online. Hoje tem pessoas que vivem super bem, psicólogos que atendem online. Eu atendo online também, mas claro, eu prefiro muito mais presencial. Olho a olho, contato, é o que eu prefiro, né? Mas atendo online. Mas isso é a sua característica, né? De preferir o atendimento assim. Sim, e o que acontece com isso? Mas tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo, né? Às vezes tem pessoa que gosta de online, às vezes tem pessoas que gostam de presencial. Isso acontece muito. Mas as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade, às vezes, de entender o que elas querem. O que eu quero? Eu acho que mais do que buscar a solução... antes reconhecer que eu tô com um problema e que eu preciso da solução. Exatamente, entender, ok, tem alguma coisa comigo, mas não sei exatamente bem, o que mas... tá tudo bem, né? Eu não sou a pior pessoa do mundo, porque eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, porque não existe pessoa que não vai ter um problema na vida. Vamos dizer aí, porque não existe gente perfeita. Apesar de que a gente se cobra para ser perfeito, mas não vai e não existe pessoa perfeita no mundo. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos e tá tudo bem. Vai ter uma questão que a gente vai precisar de ajuda às vezes e sentar lá e conversar. O peso daquele problema, que para ti que tá olhando de fora é algo simples, para mim é algo pesado. Assim como de repente algum problema que tu tenha, eu olhando de fora é simples, mas pra ti é super pesado. Mas eu acho que vem daí a questão que o William trouxe muito brilhantemente pra gente, a não invalidar. E isso é tão comum, porque assim, até mesmo, né, na cadeira de um cabeleireiro, a pessoa tá lá às vezes desabafando que, ok, por ter essa convivência com o profissional, acaba desabafando naturalmente, aí o cabeleireiro fala: não, boba, imagina que isso, deixa de ser boba, olha aí, tu tem o carro do ano, tu tem um marido excelente, tu tem não sei o quê. Então, acaba tendo essa invalidação. Essa postura, né? Por quê? Porque não é um profissional preparado para fazer esse acolhimento, né? Então, assim, e essa carga emocional, depois de um dia de vários atendimentos, de várias pessoas trazendo vários casos, eu sei porque já atendi e tinha dias que a gente ficava ouvindo várias histórias. Eu era uma pessoa que absorvia.
eu dormia mal, às vezes eu ficava ansioso com o problema daquela cliente. Não que era, aquela nem, cliente não era trouxe. nenhuma questão sobre você. Não. Então eu acabava absorvendo aquele problema e ficava até pensando, poxa, ela poderia resolver assim, assim, assado, mas não cabe a mim. De novo, é ela que precisa resolver o problema que é dela, né? Então até os profissionais que estão nos ouvindo e que sentem esse tipo de culpa ou esse tipo de querer fazer esse movimento de o famoso dar pitaco e falar, às vezes, ao invés de fazer isso, vai ser muito mais leve para você recomendar aquela, olha, procura uma terapia, procura um psicólogo, esse é o local seguro, procura o William, esse é o local seguro para ser acolhido, para ser ouvido e orientado a tratar aquilo. E eu falo isso com propriedade, de novo, eu tenho tanta coisa para falar, mas até evito. Mas já aconteceu, por exemplo, lá no começo, quando eu tive a primeira vez a síndrome do pânico, eu fui acordei de madrugada, sudorese assim, e com essa sensação de ansiedade, de aperto no peito e tal. Nunca tinha tido uma crise de pânico, nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Chamei minha mãe. Eu disse, meu Deus, eu tô infartando. Me leva. A gente foi para o hospital, a gente foi para SOS Cardio e faz eletro e faz não sei o que. Passei 3-4 horas lá dentro. Me deram uma medicação que no fim, para me acalmar, minha pressão estava super alta por causa da ansiedade. Me deram um medicamento para baixar a pressão e daí o médico, muito inteligente, identificou, provavelmente o eletro e tudo estava bem, me deu algum remédio para ansiedade, um ansiolítico, fiquei em observação. 1 hora depois eu estava assim, ó, calmo, tranquilo. Menos de 1 hora até, porque são picos, né? E aí eu voltei para casa, daí voltei para o consultório, né? Voltei para o consultório e ele assim, olha, realmente tua pressão estava alterada, não consigo identificar aqui no pronto-socorro se é um problema de pressão alta e tal, mas tu também tem que ir num psiquiatra. Porque dá para identificar que muito provavelmente tu teve uma crise de ansiedade. Então você precisa procurar. E aí, aquela coisa, não, psiquiatra é coisa de gente doida, de gente... Não. Aí minha avó materna sempre tratou bipolaridade, né? Então tinha essa referência que era uma médica muito boa que cuidava dela. Aí eu fui acompanhar ela numa consulta. Que era tipo uns 15 dias depois desse acontecimento. Desse episódio. Aí, uma médica muito querida, daí eu disse, doutora, eu tive sim, assim, assim, mas o médico disse pra eu vir, a senhora acha que eu preciso de uma consulta, tá? Daí ela conversou muito sutilmente, daí ela orientou, não, vem aqui, não sei o que e tal. Aí marquei, me senti acolhido, uma médica bem legal também. Aí fui. Aí quando a gente fez toda a primeira consulta, ela disse, não, Diego, realmente, tu teve síndrome do pânico, agorafobia, que daí eu tava nos locais, eu queria sempre saber onde era a saída, eu ficava ansioso com isso. Então eu sempre, por exemplo, eu ia no cinema, eu precisava saber todas as possibilidades de saída. Eu entrava na casa de alguém que eu não conhecia, vinham pensamentos do tipo, então se pegar fogo, eu saio correndo por aqui. Era uma loucura. E aí eu comecei a entender. Aí comecei a fazer processo terapêutico, fiz o tratamento da ansiedade bem certinho com acompanhamento. Acho que 1 ano e meio depois, tudo ok. Ok, tratado, fui, como é que chama? Ganhei alta da terapia e tal. E agora, quando voltou a pandemia, então 10 anos depois, mais ou menos, aí que eu tive, por causa da pandemia, de novo me trouxe essa ansiedade. Agora, que as pessoas também têm que entender, e estou contando tudo isso, porque ansiedade em um nível normal, em um nível controlado, é normal. Não é porque eu fiquei um dia, acho que a gente já comentou até hoje ainda isso, fiquei um pouco triste, nossa, estou depressivo. Não, a gente pode sim ficar e ter um dia triste. E tá tudo bem. A gente não consegue ser 100% feliz. Isso me dá... Inclusive, você me dá a deixa para eu perguntar qual é a linha tênue entre estou tendo um dia ruim ou um período da vida ruim e estou precisando buscar um acompanhamento porque isso está destoando. Se as pessoas que nos assistem, nos ouvem aqui, que estão passando por um período turbulento,
Qual é a linha em que eu digo, opa, preciso, eu não tô vivendo um período bom e tá tudo bem, vai passar. Ou, não, eu preciso de um acompanhamento porque não tô dando conta. Como que é essa linha tênue? Isso eu acho muito bom, Antônia. Acho isso bem importante. Como que a gente pode, né? E acho que essa é a ideia realmente desse episódio. Como que a gente consegue fazer com que essa pessoa identifique? Poxa, é o momento ou não é? Preciso. Porque a gente já sabe que há uma minimização, né? Não, isso daí vai passar, mas quando que é o sinal de alerta? Para uma depressão, para uma ansiedade, para procurar realmente um médico ou um profissional, um psicólogo, enfim. Vamos dar um exemplo assim, a ansiedade, né? Que é hoje é o que mais tem. Eu tô tendo sintomas de ansiedade, como tu trouxe, tem sintomas, né? Mas eu não tô conseguindo sozinho identificar o que tá gerando a minha ansiedade. Isso é recorrente? Essa tristeza é recorrente? Vontade de chorar, perdendo a vontade de comer, tá afetando o meu relacionamento afetivo, família, relacionamento, amigos. É o momento da pessoa realmente entender que ela precisa de ajuda. Que sozinha ela não tá conseguindo encontrar essas ferramentas, né? Então, quando isso é recorrente, porque na verdade, convenhamos, terapia é bom para todo mundo. Sim. Porque às vezes a gente tem que fazer terapia para lidar com os outros. Com quem precisa fazer terapia. Esse é um ponto maravilhoso, gente. A gente muitas vezes começa a fazer terapia por causa de alguém que precisaria estar fazendo terapia. Exatamente. Para saber como lidar com. Terapia é bom para todo mundo, porque tu tem um processo de autoconhecimento, tu te conhece, tu começa a te descobrir coisas que talvez às vezes você por si só não sabe sozinho. Então terapia é bom. Porém, ali essas pessoas que têm esse sofrimento, eu sempre costumo dizer assim, ó, é um processo de escolha, né? Você tem que querer. Porque assim, ó, eu falo que é uma balança, 50% do psicólogo, 50% do paciente. Isso acontece muito com crianças e adolescentes mais, né? Que sentam ali e eu pergunto, você quer fazer terapia? Não. Ou você veio porque seu pai te obrigou? Tem uma diferença. Muito. Porque quando a pessoa vai porque alguém... Não que ela também não possa fazer terapia, mas ela fica mais relutante para deixar entrar o que você está falando. Porque o processo terapêutico em si... Tu conhece a pessoa, tu vai criando um vínculo. Depois que tu cria um vínculo, tu começa a trazer as tuas questões. Umas pessoas são mais rápidas, outras pessoas são mais difíceis. Pode acontecer de tu não ter criado esse vínculo com o terapeuta e não é porque ele não é bom. Porque mas tu não criou o teu vínculo. Não fluiu. Não fluiu. E isso é um ponto também muito importante que dá pra... já ouvi relatos assim, poxa, fui num terapeuta, não foi legal, e aí a pessoa desiste. Poxa, não desiste. De repente... Ok, de repente, se eu não tivesse me conectado contigo ou, né, a gente tido um acolhimento, como foi feito, de repente eu desistiria, mas o ideal é não desistir. Existem, como a gente estava falando, existem outras linhas de estudo, outras abordagens na psicologia, existem outros perfis de profissional. Poxa, às vezes eu vou me sentir mais confortável falando com um homem ou com uma mulher, com quem que eu gostaria de me abrir. E tá tudo bem, né? Então, o mais importante o processo terapêutico é bom e funciona. Às vezes, é igual um medicamento. Às vezes funciona muito bem para uma pessoa, mas não vai funcionar bem para outra. Às vezes o terapeuta, o William, psicólogo, vai funcionar muito bem para mim, mas de repente para você precisa ser uma outra pessoa. Uma outra pessoa, até mesmo uma outra abordagem, porque como o próprio William trouxe aqui, ele tem uma abordagem específica. Eu, conversando previamente antes do podcast, do meu processo terapêutico não me parece muito, não sou especialista, mas não me parece como a abordagem que o William hoje pratica. E eu acho que, de novo, trazendo o ponto, quando a gente traz esse conhecimento e populariza, faz com que as pessoas baixem a expectativa que tudo vai ser. Eu sempre digo, William, nada terapêutico, mas é um processo. Eu planto um feijão. Sabe por quê? Ganhei aliás, eu quero outro, tá, Diego? Que não deu certo. Da nossa inauguração. Ansiosa, botou água demais. O gatinho mordeu. Acabou com a minha planta. Eu fiquei... morreu de um outro também.
também vou esconder dele, porque ele foi na minha plantinha. Claro, é um feijãozinho. O meu feijão Ele do queria sucesso, comer o feijão do sucesso. Meu sucesso. Ele foi lá e comeu o do sucesso. Não, e eu super aguei o meu... E aí, esses dias eu fui viajar, daí da super água foi pra seca. Eu preciso de um outro feijão. Mas eu sempre faço uma analogia. Eu sou da Serra Catarinense, então eu venho dessa coisa do plantio, né? São os processos, né? A gente não tá com mais paciência para esperar as coisas. Então, quando a gente planta um feijão, e eu fiz isso de uma vivência que eu passei, você vê que você precisa molhar, que você precisa cuidar, que você não pode pôr muita água, que você também não pode deixar muito tempo sem água. E eu acho que... E ele vai brotar no tempo que tem que brotar. Tem uma sabedoria na natureza que também nós, seres humanos, precisamos retomar. E eu eu tenho certeza que nessa onda tecnológica, principalmente com o advento da internet, a gente está ficando muito imediatista. Antes, por exemplo, né, William, a gente precisava ir a uma lotérica para fazer os pagamentos, esperar numa fila de banco, a gente precisava... Hoje eu ainda faço compras em supermercado, mas não precisa, tem a internet que hoje eu consigo resolver todas as minhas questões. E eu acho que isso foi um grande ponto negativo para a questão do emocional, porque a gente acha que, assim como acontece em um clique, os nossos processos emocionais também vão se resolver como um passe de mágica. Hoje até os pagamentos que antes era transferência e levava até 24 horas, hoje é o Pix. Não, cai imediatamente. Eu acho um absurdo quando a gente clica num aplicativo e demora apenas 10 segundos e meio. Fala assim, meu Deus, que coisa horrível. E hoje tá vindo que nem um multiverso, né? Que fala. Tô apavorada com isso, tá? Tu vai conseguir, daqui a pouco é que nem assim, vamos dizer, a tecnologia ela é bom, mas ao mesmo tempo ela é ruim. Até que ponto ela é bom, até que ponto ela é ruim. Né? Porque vamos dizer assim, eu já cansei de ver, às vezes, eu vou num barzinho, eu vou em algum lugar onde tem pessoas... Psicólogo vai em barzinho, William? Claro. Queria saber isso. Tenho vida, né? Tem que tomar uma cervejinha, às vezes. Eu gosto! Vamos ter que convidar o William pro episódio do Happy Hour. Tá. Gostei da ideia. Então, às vezes a gente sai e vê as pessoas, uma mesa, as pessoas no celular. Estão ali só de corpo, mas não estão conectadas. Ainda estão absorvidas. Conversando. A gente vê hoje tudo do celular. Daí, por exemplo, tá a situação ali para fazer história toda hora, mas na realidade, vem cá, amigo, vamos fazer stories. Fazem stories bem legal. E não se falam. E não recebe festa. A gente vê isso. Eu tive uma experiência bem legal esse final de semana. Eu e meus amigos, a gente foi fazer uma festa junina e a gente alugou um sítio em São Pedro de Alcântara. Ai, que gostoso. E nesse sítio... A dona do sítio já avisou, olha, vocês tragam já um pendrive com música e tal, que aqui não pega internet. E a gente assim, não vai pegar internet, imagina São Pedro de Alcântara, aqui logo ali. Floripa, logo ali. Mas tudo bem, por precaução a gente levou tudo baixado e tal. Aí, beleza, a gente chegou lá e realmente de fato não funcionava. E até alguns amigos estavam meio perdidos, porque era uma entrada difícil, enfim. Aí a gente tinha que voltar a buscar. Como fazer os antigos egípcios? A gente tinha que ir lá até a entrada, abrir a porteira. Pela esquerda, direita, lá no final da rua. Mais ou menos isso. E aí foi... Mas assim, foi uma experiência transcendental, assim, porque realmente... Ninguém, mesmo que tivesse com celular, não adiantava. Ninguém ficou parando para bater... A gente não tem um registro da festa, porque ninguém daí... É a régua do sucesso. E aí todo mundo ficou interagindo, todo mundo brincou, todo mundo conversou. Se divertiu. Interagiu com todo mundo, vários papos cabeças. E assim, foi maravilhoso. Mas sabe, Diego, eu sou São Joaquim, eu uso como ponto de referência um pouquinho mais interior. E a gente tem o sítio da família, um sítio muito simples que se chama Sítio Vó Tonha, em homenagem à minha avó, Antônia. E tem uma plaquinha que diz assim, não temos Wi-Fi, converse. Não, e é uma das coisas que a gente sempre exige... Eu gostei dessa experiência. Que a gente sempre exige para quem ali ajuda a cuidar do sítio, que somos família, assim, não coloca o Wi-Fi. Então, pega o sinal de uma das operadoras, que eu não vou fazer merchan, mas assim, muito ruim. E é uma entrega, é uma vivência, William, que a gente senta, a gente conversa, joga dominó. Porque assim, é diferente de tu assim,
não quero mexer no celular, mas tu sabe que tá funcionando. Aí de vez em quando tu vai ali dar uma mexidinha, tu olha se chegou alguma notificação. Agora, quando realmente não funciona... Tem. Proibido, cara, tu não, aí aceita, não dá. daí tu não usa. E foi realmente uma experiência bem legal. Apesar de ser todo mundo jovem, posso dizer que eu sou jovem ainda? Você é jovem, Diego? Eu sou, né? É sou jovem, né, tá. Diego? Apesar de ser todo mundo nessa faixa etária, ser jovem, o pessoal realmente conseguiu se desconectar, deixaram no carro, deixaram no próprio quarto, enfim, e foi muito bacana. Até a gente comentou, depois a gente fez um grupo, e a gente comentou falando, olha, vamos combinar uma outra festa, não lá nesse sítio, porque o acesso realmente é bem difícil, mas a gente chega, faz uma foto de todo mundo e todo mundo guarda o telefone. E guardar o celular. E vamos aproveitar, porque foi realmente muito legal. Foi bem diferente. E olha que eu sou super fã de rede social, né? Eu também, eu trabalho com isso. Mas, William, eu queria trazer também que você trouxesse um ponto de vista sobre o que o Diego trouxe. Mesmo quando a gente escolhe não estar conectado, ainda assim é difícil, porque a nossa mente, ela tem uma tendência, seria a palavra viciar na conexão. Mas é que acontece o seguinte também, né? Vamos dizer para as pessoas que são casadas, as pessoas que têm filho, as pessoas que têm família dentro de casa. A gente consegue ver os relatos disso, o próprio processo terapêutico, de que, meu marido só fica no celular, e aí fica um sentado numa ponta do sofá, ambos mexendo no celular, e perde esse contato. E começa a perder esse afeto, às vezes, e aí procuram terapia em casal, mas às vezes são esses tipos de detalhes Os que detalhes. deixando o relacionamento mais afastado, aí começa a perder a comunicação, aí quando começa a guardar muita coisa, na hora de externiza na briga de uma forma mais agressiva e não assertiva, né? Por conta dessa questão toda de saber o momento certo de usar uma rede social. Por exemplo, eu dou um exemplo. Eu baixei um aplicativo no meu celular que ele me diz quantas horas eu estou usando o celular e qual aplicativo que eu estou usando mais tempo, para dosar, para usar menos um. E você consegue diminuir quando você percebe que você excede ali o... Não gagueja. Fala a verdade. A maior parte do tempo eu tô trabalhando. O consultório vive no modo avião. Então... Até porque foi difícil um horário com ele, né? Viu? Ele estar aqui conosco é um privilégio. Foi, é verdade. É verdade, gente. Já está super requisitado, já. Maravilhoso. Então fica no modo avião. Então quase mais às vezes, final de semana, a gente tem, porque já é algo, já é no automático. Deixa eu pegar o celular. Hoje as pessoas vão no banheiro com o celular. A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz não é mais escovar o dente, não é checar as mensagens. Exatamente. E aí, voltando ao tema inicial, que foi o período da pandemia, a gente conversava até antes do episódio começar, que nós vamos ser tema de estudos por muitas décadas. Comportamento, tecnologia. A gente viveu um momento histórico. Estamos vivendo um momento histórico. Eu acredito que muito por a gente ter ficado isolado e só com acesso à nossa janela é a internet, a gente ainda emocionalmente, mentalmente, ainda vai sofrer muitas consequências. Você tá vendo aí agora já, né? E, claro, foi bom, porque a pandemia não foi boa. A gente não pode romantizar. Não vamos romantizar isso, né? Claro. Mas o que ela trouxe de positivo, vamos dizer assim, algo que foi para positivo no sentido empreendedorismo, pessoas abriram empresa, pessoas descobriram novas possibilidades para se fazer, para ganhar novos dinheiro, modelos de negócio, sair da zona de conforto, explorar o desconhecido, trouxe isso. Só que a gente pensando, a pandemia não acabou. A gente teve uma pandemia, teve uma guerra da Rússia. Está ainda acontecendo. Olha como é que está o país, o nosso país, como é que está. Vamos ter um ano de eleição. Você tem ido ao mercado? Você tem visto os preços do... Você está comendo carne? Você virou vegetariano? Você viu o preço do leite? Você toma leite, amigo? Eu tomava. Até porque, assim, eu sou lactento, né? Eu tenho intolerância à lactose. Eu até brinquei no mercado. Até eu acho que isso é bom. Neste momento eu acho que isso é bom. Tinha uma senhora olhando leite... duas senhoras olhando leite, né, apavoradas com o valor do leite, assim, e eu adoro fazer umas brincadeiras, assim, né, que a minha facilidade de comunicação, deu bem assim,
Eu acho que é mais fácil ter uma vaca agora em casa para poder ter o leite, porque comprar o leite... O futuro se chama Santa Isabel, interior de São Joaquim, um sítio. Temos vaca, temos galinha. Exatamente. Gente, espero que não, mas se houver uma próxima pandemia, vamos todos pro sítio da Antônia viver de subsistência. Vou já alinhar lá com a minha família, com o meu querido tio Edu, beijo tio Edu, que organiza lá. Tio, vamos transformar isso num reduto numa comunidade, que se chama Comunidade Santa Isabel. E sob esse ponto de vista de a gente estar passando por uma transformação social. Nós estamos num advento, não sei se a palavra é correta, mas num advento social, numa mudança social. Como que a gente se comporta diante de tantas mudanças? Porque até o que era ontem, para hoje já não funciona mais. Já a gente não tem mais... a minha mentora até que vai estar no próximo episódio, ela fala de uma disrupção, onde a gente não ainda está no futuro, mas também já não é o que era no passado. Não. E muito rápido, né? Nessa janela de 2 anos, né? Se adaptar, né? O novo. Dou exemplo à minha avó. Minha avó tem 93 anos. E ela senta com ela. Adoro sentar com ela e escutar as conversas, assunto dela antigamente, assim, sabe? Mas se eu for mostrar meu celular, a velhinha tá lá no WhatsApp. Manda um WhatsApp pra mim, manda ela... Minha sogra, 83. Facebook, me manda, pega, que ela faz... Ela é muito inteligente, ela faz negócio de costura, faz bolsinha, carteira. Às vezes ela pega lá umas fotos que ela baixa e manda, só imprime. Só manda, imprime. E aí de mim que você não imprime. Você é staff dela. Já manda um negócio da sua avó. E ela é super assim, antenada e manda áudio, fica online. E sempre eu falo pra você. E eu acho que nesse ponto é o que a tecnologia traz de bom. Aproximar principalmente as pessoas idosas, que normalmente ficam muito sozinhas, muito solitárias, estarem mais próximos de familiares que às vezes moram distante, né? Então, claro, tem a parte boa, a gente saber dosar e a gente saber procurar uma ajuda ou um profissional quando realmente a gente acha que tá um pouquinho demais, no início da pandemia, durante a pandemia, eu me disponibilizei, ajudava esses idosos para comprar no mercado para eles, até por conta de dificuldade, porque a gente sabe que é um público de risco, né? E eu também adoro público de idosos pra mim. Por causa da minha avó que eu tenho essa paixão por idosos. E eu tenho o nome das minhas 2 avós. Então, dá um match ali. Então eles são uma população também que gostam de conversar. Minha avó, que se eu for lá na casa dela, onde mora minha avó, minha mãe, meu pai, meu tio, se eu for lá e não ir no quarto dela falar com ela depois, porque tu não veio, não quer mais saber de mim. E ela quer falar, às vezes, esse dia eu cheguei a cochilar na cama, porque eu gosto de estar com ela, adoro o carinho dela. E ela quer conversar. Chega uma hora que eu já conversei tanto durante o dia que eu só apago. E ela, poxa, tu dorme assim, não me deixa falando sozinha, ela me cutuca. No auge da pandemia, em 2020, eu me voluntariei num projeto que se chamava Escutatória de Idosos. Não tinha nenhum caráter terapêutico, mas era a pura escuta. Então, a gente fazia videochamadas ou ligações e eu acho que muito a base do meu trabalho hoje, em que você não tem muita preocupação de falar, você mais ouve. Porque hoje a gente está muito na ânsia de falar. Justo. Que nem retomando os profissionais de beleza, né? Eles recebem muitas pessoas ansiosas por um espaço de escuta. Justo. E aí, o que dá a contrariedade? Porque o profissional ele se sente intimado em dar um retorno. Então, nesse projeto de escutatória, a gente não tinha que ter resposta nenhuma. É uma escuta. É um tempo de ouvir. E agora, transferindo essa sua experiência que eu lembrei, você acha que como uma das possíveis soluções para a gente resolver esse impasse, ou tentar resolver esse impasse de um processo de ansiedade, além da terapia, como no nosso dia a dia, o fato de a gente estar mais aberto para ouvir, sem querer resolver, uma escuta genuína, pode ser um dos caminhos para amenizar, para poder fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor? Ter a empatia também, né? Quando a gente escuta uma pessoa falar uma situação, um problema dela do dia,
Saber ouvir aquilo, entender que é ela que tá passando, a dificuldade é ela que tá sentindo, ela sabe o que ela tá sentindo. E não trazer o ego, por exemplo, de eu faria isso, eu faria dessa forma, mas a gente tá falando dela, não da gente. Da gente, no contexto dela. Exatamente, porque somente nós mesmos sabemos o que a gente sente. E não trazer aquilo mais, olha, tem uma pessoa doente com câncer. Câncer é o mais famoso usado exemplo nas falas. Para invalidar a sua Para dor. invalidar o que a pessoa está sentindo, mas é que nem a depressão, é falta de Deus. Falta de fé. É falta de fé, falta de trabalhar, é preguiçoso. Mas Falta de vergonha na cara. Exatamente, e só a pessoa sabe o que ela está sentindo. Exato. Então, ter essa escuta, saber ouvir, ter empatia, principalmente ter empatia, porque nós somos seres sociáveis, não adianta, o ser humano é um ser sociável. E saber ouvir, porque da mesma forma que aquela pessoa está falando a dificuldade dela, vai chegar um momento que ela também tem as dificuldades dela. Só que aí, sabe o que acontece? Espelho, espelho meu. Às vezes a pessoa está te contando algo, mas você está passando pelo mesmo. Então você dá a visão sua sobre aquilo, mas na prática você não faz. É muito comum. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Então essa lei do espelho, às vezes o que te incomoda em ti, na verdade é o que eu preciso trabalhar em mim. Por isso me incomoda tanto às vezes. Eu tenho um hábito de às vezes estar conversando com os meus parceiros e clientes e eu sempre ressalto. Eu sempre digo, eu tô falando, mas é pra eu me ouvir também, tá? Não tô querendo aqui pagar de plena, mas assim, não, eu acho, sob o meu ponto de vista, mas eu tô falando e eu tô me escutando, porque eu também tô precisando melhorar essa postura. Eu acho que a gente entender que ninguém tem uma condição perfeita. Não. Cada um tem a sua vulnerabilidade, cada um tem as suas questões. E aquela famosa frase, sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. E na verdade, assim, a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre isso, porque é um assunto que hoje é necessário, é o que todo mundo precisa e quer ouvir, mas a gente vai precisar encerrar esse nosso episódio, que é o mais longo de toda a história do podcast. Não, mas assim, a gente fala tão pouco. Eu imaginei que seria assim, que o William quase não fala e a Antônia também. É engraçado, no começo comecei nervoso com vergonha, mas depois agora. Mas é o seguinte, a gente precisa, eu acho que tem muitos outros assuntos que o William pode entrar e vir como colaborador, porque o nosso ambiente de trabalho como um todo, os ambientes da beleza, são ambientes que tem toda essa cobrança, né? Então pode ficar preparado que mais convites virão, viu? Pode deixar. E, Antônia, como as pessoas podem te achar quando precisarem de uma networker, de alguém que precisa fazer relacionamentos? Calma que eu preciso me concentrar, porque eu passei nos episódios anteriores. O meu Instagram... A networker que não sabe nem o próprio Instagram. Meu Deus, Antônia, não faz isso. Mas estou admitindo minha vulnerabilidade. Para quem quer conhecer as minhas redes sociais, conhecer esse ser maravilhoso, mas também perfeito. Exato. Antônia HL Charão, porque agora eu ajustei para vocês me encontrarem de uma forma mais adequada. E você, Diego, como é que te encontram, Diego? Aqui vão me encontrar no perfil da SC Beauty, que é scbeauty.oficial, e no meu perfil pessoal, @Diego com 2 Is. Que eu adoro. E o William, gente? Como que o pessoal pode encontrar? E também, quem quiser entrar em contato, quiser fazer uma sessão de acolhimento, uma sessão de terapia, como que te encontra? Então, vocês podem me encontrar no Instagram, né, no @William, W com 2 L's e M no final, William, _psico, e também pode mandar mensagem no WhatsApp através do número 988-23-28-14. DDD 48, isso, gente, porque DDD 48, esse podcast vai... DDI 55, DDD 48, porque é pra todo mundo que esse podcast vai. Diego, a gente tá tão feliz com a presença do William aqui, muito, né? Muito. Você foi muito necessário. Estávamos ansiosos, né? Estávamos ansiosos. Mas você Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Espero o convite para as próximas. Obrigado para todos vocês que nos assistiram e nos ouviram. E até a próxima, até pessoal. A próxima. Tchau.